O blog do Correia reiniciando o segundo bloco com a entrevista exclusiva do ex-reitor da UESC, senhor Joaquim Basto, pré-candidato pelo PDT à prefeitura da cidade de Ilhéus. Joaquim, que ações o senhor tem em mente para solucionar os graves problemas que existem na cidade de Ilhéus? Se administrar uma cidade do porte de Ilhéus exige, inicialmente, ter um bom planejamento das necessidades. Nós precisamos criar as prioridades em todas as áreas. Na área de saúde, quais são as prioridades? São 5, 6, 8, 10, não importa a quantidade. Para a partir daí, você trabalhar essas prioridades. Até porque a prefeitura não dispõe de recursos que dê para atender a todas as áreas simultaneamente. Então você, do mesmo jeito que tem que fazer isso na área de saúde, na área de educação, nós precisamos realmente verificar como acontece a educação no município, quais são as dificuldades que acontecem nas escolas, quais são as dificuldades que os professores têm em exercer a sua profissão. Me parece que nunca foi feito um estudo de avaliação salarial dentro do município, para que os diversos segmentos possam enxergar ou vislumbrar possibilidades de melhorar na vida, exercendo sua profissão com dignidade. Eu acho que a partir daí, você realmente pode fazer uma série de ações que venham a trazer resultados para a sociedade. Uma outra coisa que é muito comum na minha maneira de ser gestor é que, através do entendimento prévio, você consegue fazer um melhor atendimento. Então, se eu chego, por exemplo, na Zona Sul e discuto a coleta de lixo, é muito mais fácil eu, discutindo com a comunidade, entender, ou seja, descobrir a maneira de fazer um atendimento mais apropriado. Eu estava discutindo recentemente com o secretário Gerson Marques, e ele me dizendo o seguinte, que a coleta está sendo feita nesse horário porque se torna mais barato. Porque o horário noturno tem adicionais, tem uma série de outros componentes. Mas, obviamente, em primeiro lugar, fiquei feliz porque pelo menos o lixo está sendo coletado. Mas percebo as dificuldades que estão acontecendo em função de uma coleta de lixo que está sendo feita às 7 horas da manhã, 7h30, 8 horas, 9 horas. Quando nós sabemos que o Pontal tem um trânsito complicado, que poderia ser solucionado até se alguém parasse, alguém que entendesse de engenharia de tráfego, parasse para discutir, transformar o Pontal em mão inglesa, para que nós não caíssemos, desaguássemos na Praça Caiú e sim descêssemos pela Princesa Isabel e saíssemos pelo Cristo. Como isso não é feito, eu disse, olha, eu fico feliz pelo fato de estar tirando, agora fico preocupado porque o horário não é o horário mais apropriado. Em qualquer lugar do mundo, a coleta de lixo é feita à noite, quando o movimento de trânsito diminui. A cidade produz lixo, uma cidade do porte de Ilhéus, 90% do lixo é produzido pelo dia, não é produzido à noite, que vai se tirar às 7 horas da manhã. Então isso precisa ter realmente, esse entendimento precisa acontecer para que o atendimento se torne eficiente. Então são ações que, primeiro, se planejar todos os problemas da cidade, nós precisamos fazer uma identificação de cada bairro, de cada distrito, de cada vila, saber o que é que realmente o município tem de carente, apesar de que nós sabemos, né? Muita coisa é dita pela mídia, muita coisa está aí nos dados do IBGE, muitas coisas estão nos dados do governo do estado que lhe ajudam a ter uma ideia mais ou menos clara de como o município se encontra. Por exemplo, rodovias e sinais que existem no município, todas estão em péssima qualidade. Então, como você pode exigir, por exemplo, que a empresa de ônibus coloque um ônibus de melhor qualidade, um ônibus mais novo, numa estrada, e a gente sabe que ele vai arrebentar o ônibus dele todo. Então, uma coisa puxa a outra, entendeu? Uma coisa puxa a outra. Então, no momento que você diz que tal ação que a prefeitura desenvolve não presta, você tem que verificar o conjunto, o porquê que essa ação chegou a não prestar, o porquê que essas dificuldades estão acontecendo. Então, por exemplo, ao longo dos últimos 5 anos, 6 anos, nós fazíamos doação do material que era substituído na universidade. Por praxe institucional, sempre nós devolvíamos para o governo do estado, nessa época. Eu entendi que era muito melhor deixar para instituições que têm necessidade aqui na região.
Então, para a prefeitura de Ilhéus, nós doamos computadores, doamos carteiras, doamos até um veículo, entendeu? Porque sabemos das inúmeras carências e deficiências que existem no nosso município. Quando a coisa mais apropriada seria você estar comprando carteiras novas e não usando carteiras que já saíram de uma outra instituição, usando computadores novos. Então, são coisas que, por vezes, a gente tenta fazer, mesmo sabendo que não vai se atingir o melhor resultado, mas é uma maneira de, pelo menos, que se funcione parcialmente as coisas. Então, eles precisam, primeiro, de planejamento. Segundo, de austeridade com realização às despesas públicas. Isso aí não dá, por exemplo, quando nós temos plena consciência e conhecimento do preço de obra, de ver valores altamente elevados em serviços pequenos. E, inclusive, por exemplo, esse serviço pontal não tem uma placa dizendo quanto está custando o serviço. Aliás, obra nenhuma existe esse tipo de placa. Inclusive, eu já fiz algumas matérias cobrando isso aí, que a população precisa saber. Quanto está custando essa obra? É o dinheiro do contribuinte que precisa, pelo menos, ter conhecimento de quanto está sendo gasto naquele serviço que está sendo realizado em benefício dele próprio, ou pelo menos da comunidade. E isso precisa mudar. Então, são esses elementos que nós precisamos discutir, e para que isso aconteça, obviamente, você precisa ter uma equipe de alta qualidade. Você não pode montar uma equipe em função de coligações, de compromissos outros ou compromissos extras que você assume para poder chegar na prefeitura. Então, eu digo todo dia, a responsabilidade é do gestor, do mesmo jeito que é do reitor, é do prefeito. E o prefeito nada mais é do que um cargo eletivo, onde ele, no momento que é eleito, no momento que é empossado, ele vai ser empregado do município. Tem uns que querem colocar um floreio para que o título fique mais pomposo, mas eu costumo enxergar a coisa de maneira muito crua. Ele vai ser um empregado do município, consequentemente empregado do povo. Ele está ali para trabalhar para o povo e fazer o melhor que ele tenha capacidade de fazer. E para isso ele precisa realmente, como responsável por todas essas ações, de ter também a capacidade de montar uma boa equipe de trabalho. Porque se você não consegue montar, você consegue fazer no final da história uma coxa de retalhos, ela pode ficar muito bonita. O colorido dela pode ser muito bonito. Mas na hora que você vai forrar a cama, ela não cabe. Ou ficou grande demais, ou ficou pequena demais. Mas ela não se ajusta à necessidade da cama, porque ela não foi feita para aquela cama. Ela foi feita para atender a uma série de acordos que aconteceram anteriormente para você chegar ao poder. E isso é um outro componente que eu tenho discutido muito quando nós saímos da discussão da plenária. Primeiro, quando nós tivemos a primeira reunião, eu fiz uma proposta de que mensalmente nós fizéssemos um seminário sobre planejamento de cidade. Foi uma voz muda que ninguém quis nem entender o que é isso. Então, se você quer falar de urbanização da cidade, podia trazer uma pessoa de qualidade para falar isso. Que tipo de árvore se planta, que tipo de jardinagem se faz, que tipo de banco se coloca, o que é que cada pracinha pode ter de suporte para que o público possa, no final de tarde, ou mesmo ao longo do dia, passar ali, ter uma água de coco, ter um lanche, coisa rápida, entendeu? Nós temos aquela avenida inacabada, foi um projeto de Buller Marx que não se chegou ao final e que ficou hoje realmente um amplo de depósito de lixo. Aquela avenida ali, você poderia perfeitamente ter 3 equipamentos pesados, grandes. Eu tive num restaurante no Pará que pega 1.200 pessoas sentadas, fazendo refeição simultaneamente se necessário. Aqui em Ilhéus, quando você quer realizar um evento, você faz aonde? Veja a diferença das coisas, a diferença de tratamento que a coisa pública tem em um lugar ou em outro lugar. Então, eu acho que a prefeitura poderia realmente disciplinar esse uso. A disciplinação do uso do espaço urbano é uma coisa complicadíssima. Você passa hoje num lugar, você não vê, daqui a 15 dias tem vários barracos instalados
num lugar inapropriado, num lugar inadequado, onde as pessoas estão pondo em risco sua vida, sua saúde. Enfim, imagine um caminhão, que Deus o livre, desça ali naqueles barracos que tem na rodoviária. Sai da pista, acontece acidente. Você vê isso com frequência. O estrago que vai acontecer, a tragédia que vai acontecer. Porque aquilo ali foi mal planejado, aquilo não era para estar ali. Então você tem que criar possibilidade para que o povo possa estar num lugar mais adequado e que tenha a assistência necessária do poder público. Esse é um ponto. Veja bem, o senhor falou aí de recursos que a prefeitura não tem. Mas eu estou até fugindo, que essa pergunta eu não fiz aos outros pré-candidatos, e ao senhor eu vou fazer. Mas veja bem, o prefeito Nilton Lima, desde o primeiro dia que ele assumiu, ele alega que a prefeitura não tem dinheiro, por causa de precatórias. E ele não sabe como ir buscar esse dinheiro. A universidade nunca recebeu tanto dinheiro quanto na sua gestão. Eu digo isso porque eu acompanho, eu recebo. Isso não seria um ponto favorável para que a cidade de Ilhéus o escolhesse como futuro prefeito? É uma boa pergunta. Veja você, nós sabemos que os recursos, apesar de não serem também tão pequenos, os recursos que o município recebe não seriam suficientes para corrigir uma distorção de 16 anos, por exemplo, ou de 20 anos. Então nós precisaríamos realmente ter captação de recursos técnicos. Isso não é difícil de ser feito. Quando eu disse a você que a responsabilidade é do gestor, então cabe a ele ter sua equipe de trabalho, você tem que ter uma equipe de trabalho qualificada. Um secretário de saúde que possa buscar recursos, por exemplo, no Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha deu para a universidade um bom convênio. Você precisa ter na área de educação um secretário que tenha condições de fazer bons projetos para que a gente vá vender esses projetos. Eu costumo usar a palavra vender, porque eu acho que o gestor, ele também é um vendedor. Se você não tem projeto, você não vende. Se você tem um projeto ruim, você também não consegue vender. Então você precisa ter projeto de qualidade, onde você mostre que realmente você pode fazer transformações. Então, por exemplo, na área de saúde, o nosso sistema de saúde, eu já ouvi, não sei até onde vai de concreto, que nós temos um recebimento de recursos que já ouvi de 4 a 6 milhões. São recursos multosos. E que Ilhéus poderia estar com a saúde totalmente diferente. Por quê? Basta você implementar um programa diferente de saúde. Eu, quando fui numa viagem fazendo parte da comitiva do ministro Alexandre Padilha a Cuba, foi para ver como funciona o sistema de saúde em Cuba, que é um país pobre, um país pequeno, mas que tem 11 milhões de usuários do sistema, porque lá tudo é público. Então, nós percebemos a diferença. Lá se trabalha para que o paciente não chegue ao hospital. É muito melhor a pessoa ser atendida em sua casa, no convívio da família, onde tem uma possibilidade muito menor de pegar uma infecção hospitalar, porque pode pegar uma infecção até pelo convívio com pessoas que não estejam devidamente adequadas para estar no convívio muito próximo, se for de uma cirurgia mais delicada pelo tipo, que inclusive eles tratam de diabetes em casa, eles tratam de uma série de doenças em casa, onde o enfermeiro vai diariamente fazer o curativo e o médico vai sempre que necessário fazer um acompanhamento do paciente. Então são formas de fazer diferente, são formas de transformar. Então se você imagine hoje, a ZTE chegou em Ilhéus, você vai ter aqui repentinamente 30 mil pessoas a mais dentro do município. Você vai ter que criar uma mini cidade dentro da cidade. Você vai ter que fazer um bairro para, obviamente, colocar a grande concentração dos operários dessa ZTE. Então você vai precisar ter ruas, você vai precisar ter esgoto, você vai precisar ter eletrificação, água, escola, posto de saúde, talvez até
da implantação da ZPE, as empresas sejam obrigadas a fazer convênios com assistência médica particular, para não abafar mais o Sistema Único de Saúde do SUS. Então você tem uma série de ações que você vai ter que implementar. E para isso você precisa de recursos. Então se você não tiver a capacidade, porque o estilo de governança é do gestor. Não adianta querer fazer o estilo de governança agradando a todos se você não tem metas, se você não tem objetivos a cumprir ou metas a atingir. Então, no momento que você pré-estabelece quais são as ações que vão ser desenvolvidas e que essas ações vão estar sendo aferidas em termos de resultado, porque não é o problema do fazer, é o problema do fazer e saber qual o resultado que aquela ação está desaguando para a sociedade, o que é que traz de benefício para a sociedade. Então, se você não faz isso, provavelmente você vai ser um péssimo prefeito, provavelmente você será um péssimo gestor. E não vou nem discutir detalhes outros que envolvam recursos, mas é que os recursos não estão tendo aplicabilidade que sejam avaliados em termos de economicidade, de eficiência, de eficácia, que são coisas que balizam a gestão pública. Então você não pode fugir desses princípios se você não tem como aferir o resultado que você está fazendo. Então não tem como você trabalhar com o município de Ilhéus, um município que tem 200 mil habitantes, que tem 1.000 e tantos quilômetros de estrada vicinal, que tem uma extensão relativamente grande, que ainda é um município que tem na agricultura a sua maior fonte de renda. Então não tem como você administrar um município desse se você não for correr atrás de recursos. Recuperação de estradas vicinais. Você vai fazer com o dinheiro do município como? Você tem que buscar esses recursos a nível de governo federal. Você está tendo aqui hoje a implantação do Porto Sul, do Intermodal, Ferrovia Oeste-Leste. Não é que você vai pegar a empresa e vai pedir recursos para ela, mas você pode condicionar que ela venha realizar recursos para a prefeitura de urbanização de determinados bairros. Isso nós fazemos lá na universidade, nós temos captação, nós temos prédios lá construídos pelo Ministério Público de recursos que são retidos, por exemplo, da Petrobras, quando ela cria degradação ambiental. Então todos esses recursos que estão retidos para recomposição, ou pelo menos para atenuar o prejuízo causado ao meio ambiente, nós temos a possibilidade de que essas empresas investam os recursos em algum lugar. Esse lugar seria um município, óbvio. Desde quando você tem um projeto e leva a empresa, olha, vocês vão ter aqui que, se vocês iriam destinar esse recurso aqui para alguma entidade, vocês têm aqui um projeto que vocês podem desenvolver e passar para a entidade que vocês fizeram realmente a inversão dos recursos necessários para o município. Isso é necessário, isso tem que acontecer, até porque, se não for desse jeito, você não vai conseguir fazer grandes obras em Ilhéus. Outra coisa também, que o senhor deve muito bem saber, porque é filho de Ilhéus, o senhor sabe que hoje a prefeitura de Ilhéus está inchada de pessoas que não fazem absolutamente nada. Ou seja, em outras palavras, virou um verdadeiro cabide de emprego para se transformar essas pessoas em cabos eleitorais. Como é que você vai fazer para resolver esse problema seríssimo que são os funcionários que estão na prefeitura através de amigos, através de, enfim, pessoas altamente incompetentes? Bem, o primeiro parâmetro que você tem que respeitar é a lei de responsabilidade fiscal. Esse é um ponto que lhe norteia com relação à sua despesa com a rubrica de pessoal dentro do serviço público. O segundo ponto é ver quais são as pessoas que não estão trabalhando, porque se as pessoas realmente trabalhassem, se as pessoas estivessem desempenhando um papel, uma função dentro do serviço público, você até tem que ver como administrar esse excesso de contingente, talvez rearrumando, transferindo pessoas de setores que estão com inchaço para setores que têm deficiência. Então, por exemplo, esse ano eu já vi passar algumas vezes os agentes que combatem a dengue, mas nunca foram lá em casa, porque eles estão fazendo um outro percurso. Aí eu estava brincando com a gente na semana passada, de quando você resolver passar no pedaço do lado de cá,
o subsidente já acabou. Ou seja, pode existir pessoas demais em determinados setores que não estão fazendo absolutamente nada, como você disse, colocadas por uma composição ou por uma estrutura que a pessoa vai ficar fazendo campanha permanente para aquela pessoa. E, infelizmente, no serviço público, eu costumo dizer o seguinte, nós implantamos na universidade um sistema de acompanhamento de eficiência dos recursos humanos. Um exemplo concreto, é hipotético, é concreto, mas talvez os números não sejam bem a realidade. Eu tinha 20 mil metros quadrados para fazer a limpeza e pagava um valor qualquer. Nós dobramos a quantidade de metros quadrados de limpeza. O valor que foi acrescido por ter dobrado a quantidade de metros quadrados é infinitamente menor do que a primeira parcela que era paga. Porque nós fomos criando estruturas, compramos equipamentos que ajudam na limpeza, compramos equipamentos que ajudam na manutenção e retirada de plantas daninhas dos aparelhos de ar-condicionado que existem externos ao prédio. Enfim, você tem que criar uma estrutura que reduza realmente seus gastos, principalmente gastos que podem ser reduzidos sem afetar a qualidade do serviço. O grande problema que eu digo sempre, você tem que verificar o que você gasta com mão de obra com a qualidade desse serviço que é prestado pela mão de obra. A UESC tem a menor relação funcionários e alunos. Os nossos funcionários hoje estão na proporção, nós temos 10.500 alunos para 300 funcionários. Então você vê que a relação nossa de aluno por funcionário é muito alta. Talvez seja a maior do Brasil. Mas como é que foi feito isso? Boa parte dos nossos funcionários foram qualificados. Então, no momento que você desenvolve a qualidade de serviço que aquele funcionário presta, por exemplo, hoje nós temos na universidade um grupo grande de funcionários que participam de processos de licitação. Para não ficar um grupinho de 3, 4 fazendo todas as licitações da universidade. Isso, inclusive, cria um problema de vício licitatório. Então, quem licita limpeza esse ano, não licita para o ano, não licita no ano subsequente. Aí vem a turma que licita transporte, que nós temos o transporte que leva os funcionários e professores. Tem a vigilância, que também é licitada. Então, no momento que nós fizemos a qualificação desses funcionários, primeiro, a qualidade do serviço cresceu consideravelmente. Segundo, nós não precisamos crescer no número de funcionários suficiente, a quantidade suficiente que tem para atender a primeira parcela de um contrato. Então, hoje nós temos uma quantidade reduzida de funcionários com uma qualidade de serviço considerada razoavelmente boa, e na prefeitura o que nós ouvimos é que o serviço que o contribuinte por vezes solicita não é de boa qualidade. Então, por exemplo, por várias vezes eu procurei pessoas da Secretaria de Obras para falar de um erro grave de uma empreiteira que restaurou, ou reformou, ou refez o calçamento da rua que eu moro. A prefeitura, em momento algum, nem só fiscalizou, nem só verificou, muito menos corrigiu, o que faz com que o contribuinte passe a ter uma série de outras atribuições, uma série de outras preocupações, inclusive gastando dinheiro para corrigir os erros da prefeitura. A prefeitura fez uma rua mais alta do que o passeio. Consequentemente, fez uma transversal de pedestre com um calçamento mais alto ainda do que o da rua. E o mais grave, deixou de colocar uma manilha que tinha na entrada dessa via de pedestre, o que está dando a possibilidade hoje de carros trafegarem dentro desse beco, pondo em risco a vida de crianças e de qualquer pessoa que ali é caminho para o colégio, militar. Então, o serviço público, infelizmente, acontece desse jeito. E você pode ter gente demais. É engraçado quando você vê um grupo de 4 pessoas fazendo serviço, uma pessoa fiscalizando esse grupo, outra pessoa está fiscalizando o grupo de 4. É verdade. A Prefeitura de Londres tem 2.900 funcionários. E boa parte dos diversos setores acompanham os serviços que são terceirizados. Não é em qualquer lugar, por exemplo. Limpeza pública é um serviço terceirizado em qualquer lugar.
Então você precisa de uma pessoa para acompanhar isso. Esses contratos, se você pega cada contrato que tem com a prefeitura e dá a uma pessoa para ser o encarregado de acompanhamento, ter a responsabilidade sobre o contrato, qualquer problema que dê com aquele contrato não tem muito o que se pensar, não. A responsabilidade é da pessoa. Mesmo que ela estoure, essa responsabilidade estoure nas costas do gestor, que é o prefeito. Mas ele tem como ir em cima do responsável pelo serviço mal feito, do responsável pelo desvio de recursos, do responsável pelo não cumprimento dos prazos, que isso é uma outra coisa absurda que acontece no serviço público, é não cumprimento de prazos de obra. Lá na Avenida Canavieiras nós temos aquele serviço se arrastando há bem mais de um ano. Exatamente 1 ano e 3 meses. Então, não é possível que um contrato de prestação de serviço não tenha prazo de ser iniciado e concluído. Eu lhe dou agora mais 2 obras. Uma iniciou-se em 2009. É aquela obra que eles estavam falando ali, quem vai para a estrada de Olivença, Ilhéus Olivença. Foi iniciado em outubro de 2009. E a outra, que foi iniciada também em 2009, com recursos da Fundep, é o Colégio Pequeno Príncipe, que eu também venho acompanhando, venho denunciando, e ele continua lá. E não vai ser feito esse ano, não. O senhor pode ter certeza disso. A obra está completamente parada. Se não está parada, ela está sendo feita a passo de tartaruga. Mas voltando aqui a um assunto, já para quase encerrando a nossa entrevista, o que é que o senhor achou da lei da ficha limpa? É uma necessidade que o país tinha. Nós precisamos realmente responsabilizar os maus gestores, até porque recurso público é um recurso sagrado. Eu costumo dizer que se o dinheiro é seu, você pode rasgar, tocar fogo, emprestar, jogar no lixo, é problema seu. Você está pegando uma coisa que é seu patrimônio e fazendo o uso que você bem entende dele. Mas no momento que você trabalha com recursos públicos, esse recurso é sagrado. O dinheiro da saúde é sagrado, o dinheiro da educação é sagrado, o dinheiro para recuperação de vias públicas é sagrado. E é um dinheiro que você recebe que tem que prestar conta 100%, ou seja, até o último centavo do dinheiro que você recebeu. Então, eu acho que é um processo que teve recentemente o seu encaminhamento. Muitas dúvidas ainda existem, porque a morosidade do judiciário é muito grande no país, em qualquer segmento dele, e não vai ser diferente na parte de avaliação de políticos. Percebo que há uma decepção muito grande dos eleitores, uma decepção muito grande. A gente tem visto e ouvido com frequência todos os escândalos que acontecem a nível de governo federal, no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados ou no Senado, nos diversos ministérios. E, infelizmente, a coisa também se remete com o município de Ilhéus. Nós temos ouvido várias denúncias, ou lido várias denúncias. Obviamente, eu sempre tive assim, um cuidado muito grande no momento que você tem uma denúncia. Se essa denúncia realmente está averiguada, se essa denúncia realmente já foi julgada. Mas eu acho que é uma situação que todos nós, não quem está envolvido com política, se é pré-candidato, se não é pré-candidato, mas todos nós, cidadãos ilhéenses, gostaríamos de saber da vida dos nossos representantes. O que é que há de certo, o que é que há de errado? Havendo de errado, como é que foi julgado? Qual é a punição para o erro? Porque o grande problema é ficar impune. Você julga e diz, sua conta está rejeitada, por isso, e não há uma penalidade para aquele ato infrator. Nós queremos saber da punição que existe, obviamente, para isso. Eu digo todo dia, em serviço público, desvio de recursos, primeiro, ser expurgado do processo. Segundo, devolver o dinheiro. Isso aí não tem por onde correr, não tem o que se discutir. Desviou o recurso público, o dinheiro, primeiro, o dinheiro tem que ser devolvido. E segundo, você vai ser punido pelo ato. E é por isso que eu digo, o gestor, ou seja, o prefeito, ele tem que ter muito cuidado no momento que monta sua equipe de trabalho.
muito cuidado, porque as coisas que nós ouvimos na rua, e que por vezes não podemos nem falar num momento como esse, entendeu? São coisas que deixam qualquer pessoa com o cabelo em pé ou numa situação até de perder o apetite se for horário de almoço. Quer dizer, não é possível que essas coisas aconteçam com dinheiro público. E Joaquim, a última pergunta. Você sendo eleito prefeito de Ilhéus, você teria coragem, assim que assumisse a prefeitura, fazer uma auditoria rigorosa? Veja bem, no momento que você assume um cargo desse, muitos processos estão em andamento, muitos contratos estão em andamento. Eu acho que a obrigação de qualquer gestor que assume um cargo, ele fazer uma avaliação dessas coisas, ou seja, desses contratos, dessas contas que estão, inclusive, passando a ser responsabilidade dele. Então, de que maneira foi feito esse contrato? Vamos verificar, tá legal, tá redondo, tá bem feito? Tá. Esse daqui tem gancho. Não, esse daqui a gente vai parar. Esse daqui a gente vai corrigir. Porque senão seria muito cômodo para quem sai, deixar a bomba para quem entra. Então eu acho que a obrigação de qualquer um, é para isso que no serviço público diz, você tem 90 dias de prazo para tudo que você encontrar de irregular, denunciar. Porque depois as coisas começam a ficar mais complexas. Mas nos primeiros 90 dias eu acho que você deveria fazer só e exclusivamente isso. Saber qual é o tamanho da cadeira que você está sentando, saber qual é o ar que você respira naquela sala de trabalho, saber quem são as pessoas que vão conviver com você 10, 12 horas por dia. Porque é que eu digo sempre, eu acho que quando se discute, vem cá, e você vai fazer o quê? Vai dar o quê? Eu digo, eu não tenho nada para dar. Eu tenho 10 horas de serviço para prestar, eu tenho uma coisa que é a obrigação de todo mundo, que é ser honesto. Infelizmente nem todo mundo é, mas eu tenho a obrigação de ser, porque é uma obrigação de ser honesto. E segundo, uma experiência de trabalho. Eu fui presidente do Clube Social de Ilhéus. Quando eu saí de lá em 88, de lá para cá, não se colocou mais um tijolo no clube. Eu fui diretor da CEPLAC, trabalhei na CEPLAC 10 anos. E me aposentei pela universidade com quase 38 anos de trabalho, onde fui diretor de departamento, coordenador de colegiado, presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, membro do CONCEP, membro do CONSUL, membro do CONSAG e reitor. E sempre trabalhei minhas 10, minhas 8, 10, 12 horas diariamente, porque o serviço requer isso. Graças a Deus não tivemos problemas com recursos dentro da universidade. E não é que lá os recursos sejam pequenos, não. O volume de recursos, quando junto o externo com do Tesouro do Estado e com iniciativa privada, que vem governo federal, governo, por exemplo, tinha um convênio com o governo da Alemanha, entendeu? Nós temos convênio com vários outros países que existem recursos. Com o CNRS, eles pagaram um projeto de 5 milhões de reais para desenvolver para a construção do prédio. É um prédio de alta tecnologia. Eles pagaram todo o projeto, veio gente da França para desenvolver isso. Então, não tem como você não fazer a prestação de conta disso. Você é responsável, o estilo de governança é seu, é você que tem que implementar o ritmo que você quer. Se o secretário não está correspondendo, não que esteja metendo a mão, mas não está correspondendo em termos da qualidade do serviço que ele está desenvolvendo, você tem que ter a mesma dignidade e a humildade de chamar a pessoa, fulano, olha, nós precisamos disso e você não está conseguindo. Dá para aumentar a sua produtividade? Ou dá para se encaixar no que a gente está imaginando dentro da velocidade que nós estamos precisando? Não dá, a gente tem que substituir. Então, no momento que você tem uma pessoa que você colocou imaginando que ela tem capacidade e competência para fazer, é diferente no momento que você coloca uma pessoa que é indicada por uma conjuntura política, onde você não pode mexer. Então você vê a guerra hoje que tem do PR, porque perdeu o ministério. Você está vendo a guerra que está acontecendo no Congresso em Brasília. Mas a presidente está sendo dura. Ela está sendo muito dura. Então não está levando as pancadas que eles estão dando, que elas estão sendo amortecidas ou estão evaporando o percurso. E o prefeito tem que fazer a mesma coisa. Você não vai pegar uma prefeitura
e criar aqui 50 secretarias, 40 secretarias, porque não há necessidade disso. Uma prefeitura com 1 milhão, ela pode ser bem enxuta, entendeu? Quando eu digo para as pessoas, você está vendo aqui ruas esburacadas, ruas sujas, e os passeios? É passeio com moto em cima, carro em cima, lixo em cima. O passeio é a via de circulação do pedestre. Ou seja, é a via de acesso do pedestre. Quem cuida do passeio? Ninguém. Ninguém. Porque o trânsito não cuida, permite que todo mundo pare em cima, que entre por cima. Entendeu? A Secretaria de Obras não vai lá exigir, ver de que maneira você pode fazer com que essa via do pedestre seja respeitada ou melhorada. Então não tem por onde correr. Essas coisas que acontecem hoje em Ilhéus, acontecem porque o imbróglio é tão grande que tem horas que você não consegue pegar o ponto de dar o nó. Porque a costura começou num momento tal e que ninguém sabe onde é que o ponto está para se dar a amarrada final lá adiante. Porque há uma conjuntura toda externa, influenciando na parte interna da prefeitura, e por vezes eu fico pasmo quando eu vejo vereadores que foram eleitos pelo povo para representar o povo. O vereador é quem representa a demanda inicial da população. Vereadores que vão ser secretários. Ou seja, eles querem estar num grau de poder mais alto, se tornam coniventes com as coisas que estão acontecendo na prefeitura, e muito desagradável é que quando sai falando mal. Engraçado, o senhor puxou aí sobre a Câmara de Vereadores de Ilhéus. O senhor sabe que está existindo um movimento muito forte, inclusive, na grande maioria das redes sociais e da própria população, movimento esse que diz o seguinte: não reeleja nenhum vereador desses que estão aí. Isso é uma demonstração da descrença popular de uma cidade. Eu, sendo eleito, tendo meu nome realmente promulgado na convenção e sendo eleito, eu não quero jamais um vereador sendo secretário de governo. Eu quero um vereador fiscalizando a prefeitura. No momento que ele estiver fiscalizando a prefeitura, ele está me fiscalizando. No momento que ele está me fiscalizando, ele está me colocando numa situação de errar o mínimo possível, ou talvez nem errar, porque quem erra termina sendo penalizado. Então a ideia é que se haja algum tipo de erro, esse erro não envolva dinheiro, envolva talvez uma metodologia, um sistema, enfim, uma maneira menos apropriada, talvez até eles sirvam nesse momento, eles passam a servir para dar sugestões ao prefeito de como fazer melhor. Porque eles são 13 e agora vão ser, sei lá, 19. Então vão ser 19 cabeças, 19 consultores de alta qualidade, entre aspas, sugerindo ao prefeito coisas que eles têm muito mais sensibilidade de perceber, porque eles representam a demanda, a porta de entrada da demanda do povo. Então eles vão estar muito mais presentes nos rincões, nos bairros, nos distritos que diretamente eles são eleitos por determinados setores desses. Eu sou representante do Vilela, eu sou representante do Teotônio, eu sou representante do Malhado. Então ele vai estar muito mais imbuído com aquela comunidade e vai ter muito mais visão crítica dos problemas da comunidade. O Malhado, aquele esgoto ali a céu aberto, pô, aquilo é uma indecência, aquilo é uma excrescência e ninguém faz nada. Por quê? Será que o Malhado não tem representação política para exigir da prefeitura uma ação concreta com relação àquilo? Não só se ganharia uma área que poderia ser bem urbanizada, ficar uma coisa bonitinha, como acabaria com aquilo. Então são coisas que não são obras de grande porte. São ações relativamente de porte médio para porte pequeno. E que eu acho que essas obras você pode, independentemente de obter recursos de financiamento externo, você poderia pensar em como fazer com recursos da prefeitura. Porque se os recursos forem bem administrados, muita coisa pode passar a ser feita. Joaquim, o blog do Correia Neles gostaria de agradecer essa excelente entrevista que acaba de conceder. E gostaria de colocar a câmara, aliás, do blog para suas despedidas ao povo de Ilhéus. E que, mais uma vez,
saiba em quem votar. Eu, como disse inicialmente, Corrêa, eu fiz uma avaliação tentando acertar quando da escolha do partido. E, obviamente, que você participar de um processo, onde esse processo já, de certa forma, é viciado com relação ao modus operandi dele, ou tem muito recurso para fazer, a gente escuta falar em 3 milhões, 5 milhões, 8 milhões para fazer uma campanha. Eu acho isso uma coisa inadmissível. Eu não entendi a lógica de um prefeito que vai ganhar 750 mil reais no máximo de salário em 4 anos de trabalho duro, gastar 3 milhões. Eu estou tentando entender essa lógica, que inclusive provoca em alguns ambientes que tem muita gente, para ver se alguém me explica. Porque eu preciso entender para ver se sou eu que estou pensando errado. Sou eu que sou uma pessoa totalmente diferente de um processo que não acontece dessa forma. Então eu tenho dito para as pessoas, eu tenho um nome construído, eu fui funcionário da CEPLAC há quase 10 anos, quase 38 da universidade, eu fiz consultoria para a Prefeitura de Ilhéus, no governo de João Lírio, e pedi, eu tenho uma carta minha entregando, dizendo que eu estava pedindo cancelamento de um contrato de prestação de serviço. Eu não era funcionário efetivo, eu tinha um contrato de técnico contratado cargo de confiança, e eu pedi demissão dizendo que não justificava eu estar na prefeitura, ganhando aquele salário, que era um salário razoável naquela época, para não produzir, para não fazer nada. Isso foi motivo de gozação com a turma da tesouraria, que eu passava lá todo mês para pegar um cheque, né? Disse para aquelas pessoas que trabalhavam na época, Antônio, Lucinha, disse, olha, a partir de para o mês não faço meu cheque, porque eu pedi demissão e não vou mais continuar aqui, porque eu não estou fazendo absolutamente nada que mereça o salário que eu estou ganhando. Tenho uma experiência de iniciativa privada, eu fui comerciante durante 15 anos num restaurante, tive uma experiência de administrar um clube social. Na minha vida esportiva, eu pratiquei vários esportes pela Federação de Ilhéus, inclusive joguei futebol de praia há muito tempo, sendo responsável por equipe. Participei da época áurea do Carnaval, de um bloco chamado Só Amor Constrói, que era um bloco ali do pessoal da Avenida Soares Lopes, ali do ponto do Santa Clara, que nós tínhamos aproximadamente 200 pessoas. Então eu acho que a minha vida como ilhéense é uma vida bem pública, bem escancarada, entendeu? Por vezes tem pessoas que dizem, você é muito bruto, você é muito grosso. Eu disse, você vai dormir comigo ou você está precisando do prefeito para administrar a cidade? Então vamos parar com essa conversa, até porque eu não me acho nem bruto nem grosso. Eu não fui educado na Suíça, mas também não fui deseducado. Eu tive um pai e uma mãe que me deram bastante educação. E tanto me deram que eu sou uma pessoa direita. Porque se não tivesse me dado os princípios básicos de honestidade, de dignidade, de civilidade, você não é reitor de uma universidade, muito menos presidente de uma associação brasileira de reitores. Isso é um cargo que pouca gente consegue chegar lá, se eu não tivesse realmente esses pré-requisitos que um cidadão que seja do bem tenha. Lá não se compra voto, lá não se induz voto, até porque não tem benefício nenhum em participar de uma entidade como a Associação Brasileira de Reitores, e muito menos do Conselho de Reitores do Brasil, como eu era vice-presidente. Então, eu digo muito, rapaz, olha, se fala do que eu sou brigando. Não, eu sou turrão. Eu tenho um ponto de vista, você tem outro. Se você não consegue me convencer, eu não consigo me convencer, a gente pode levar aqui o ano inteiro discutindo. E como toda boa discussão, em determinados momentos nós nos exaltamos. Eu, no meu discurso de saída da universidade, eu fiz uma fala lá para os meus alunos radicais, a turma do Mobiliza, que eles foram combustível na minha vida durante 8 anos. Porque a pressão que eles faziam, o enchimento de saco, as porretadas que eles davam, aquilo servia de combustível para você procurar sempre fazer melhor. E por outro lado, me dava a oportunidade de entrar no